Ok, irmão, graça e paz. Interessante agora como nós vamos tratar esse assunto muito importante. O que é que nós estamos falando? Estamos falando sobre a humilhação do Filho de Deus. E aqui chegou um ponto culminante, né? Jesus aqui, ele está morto. E nós vamos falar sobre justamente Jesus na sepultura. Olha aí, estudo magnífico hoje, sem falta. Veja só, irmão, Jesus na sepultura, Marcos 15. A partir do versículo 42, ali diz assim, ó. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e depois o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde foi posto. Amém? Pois é, o sepultamento de Jesus, querido. O que é que nós podemos aqui, na verdade, destacar sobre isso aí, né? Vamos ver o destaque desse evento maravilhoso, né? Maravilhoso, eu digo assim, pela finalidade desse evento, né? Porque se Jesus não tivesse morrido, nós estaríamos perdidos. Então, vamos lá. Vamos ver 3 verdades importantes. A primeira verdade que você vai aprender, a coragem de José de Arimateia. O segundo destaque aqui que nós vamos aprender, muito importante, a verdade importante aqui, é a admiração de Pilatos. E em terceiro lugar que nós podemos ver aqui esse destaque é justamente, sabe o que, querido? A gente vai ver aqui a questão das mulheres, né? Então, a presença das mulheres. Ok? Vamos lá? Rapidamente aqui. José de Arimateia, a coragem, aquele homem, né? Ele vai lá pedir o corpo de Jesus para enterrá-lo. Jesus já estava morto lá na cruz, tá certo? E nós destacamos aqui, querido, que os condenados à morte naquela época por traição, que no caso não seria o caso de Jesus, então ele seria deixado lá na cruz e ali apodrecia. Eu acredito só tirava quando fosse crucificar outra pessoa. Mas veja lá que lugar sinistro Jesus estava ali, e José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, né, que justamente era o Supremo Tribunal onde Jesus foi condenado, mas só que tem um destaque aqui que José de Arimateia acreditava em Jesus, acreditava no propósito de Jesus, no reino de Deus. E José de Arimateia, justamente, ele tem a coragem e vai lá pedir a Pilatos para justamente enterrar Jesus. Então Jesus não ficou lá podre na cruz. Sabe por quê? Porque Jesus não foi nenhum fora da lei. Jesus não foi a pessoas falsas, né, e traidores. Ele foi acusado falsamente, mas Jesus estava ali porque ele se entregou a si mesmo, né, em resgate da humanidade, em sacrifício como Cordeiro Pascual. Você entendeu a diferença? Por isso que Jesus diz assim, José de Arimateia vai lá e tira Jesus da cruz com a permissão de Pilatos e vai numa cova e enterra Jesus ali, ok? Naquela rocha. Bom, vamos ver agora a admiração de Pilatos. Então Pilatos se admirou porque quando ele pediu para tirar Jesus e enterrá-lo, ele disse, já morreu. Porque Jesus, desde a hora sexta, a hora nona, ali Jesus faleceu. E quem está
estava pendurado na cruz, querido, passava horas e horas, né? Passava mais sei lá, 12 horas ali para poder morrer, porque era uma morte lenta, uma morte sendo derramado sangue, sem fôlego, sem energia. Então era uma morte que realmente o condenado sofria bastante ali. Mas Jesus, né, em torno de 3 horas mais ou menos aí, Jesus já tinha falecido, porque o castigo que ele fez lá dentro do sinédrio, né, do petróleo, para chegar no Calvário, sendo chicoteado, massacrado, então ele não aguentou e morreu rápido, tá certo? Então veja só, aí Pilatos se admira, tá certo? Porque, na verdade, Jesus já estaria morto naquele momento, tá certo? Então, e assim a gente observa também aqui que depois de 3 horas, quando Jesus foi, sendo o dia da preparação, o judeu já estava ansioso para cumprir a letra da lei, né? Que era o dia da preparação, era a véspera do sábado ninguém podia fazer nada, então ele estava tudo preocupado com isso. Então tudo isso fez com que Jesus fosse logo tirado da cruz e fosse enterrado. Mas o que é que acontece aqui com José de Arimateia? Então esse homem ele já tinha, né, no seu coração convertido para Jesus. E José o honrou e o confessou ser o seu discípulo quando ele o viu frio, ensanguentado e morto. Olha aí, enquanto os outros procuraram Jesus com vida, Jesus curando, fazendo uma série de milagres, né? Aí foi bom a gente crer, ou eles crerem naquele momento, mas José de Arimateia ali, quando viu aquela cena, criou em Jesus naquele estado, né? Ele estado já morto lá na cruz, ele confessa ali o seu grande amor para com o Senhor Jesus, tá certo? Então, essa história registra no livro de Marcos e o exemplo como a morte de Jesus afetou as pessoas ao seu redor. Então, chamou a atenção de Pilatos, oxente, ele já está vivo ou já está morto? Chamou a atenção justamente do centurião. Então, aquele homem olhou assim quando viu Jesus clamar, né? Eloi, Eloi, sabachthani, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Então, chamou a atenção desse homem e ele disse, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então, o significado teológico da morte de Jesus, na verdade, querido, é que ele morreu como um sacrifício pelos pecados da humanidade, abrindo caminho para a salvação e a vida eterna. Então, por isso que essa morte foi diferenciada, tá certo? Então, ele morreu rápido. Então, ele tinha como costume o morto orar a pena do morto que estava lá na cruz já morrendo, né? Para que o processo da consumação fosse rápido. Quando chega Jesus, não fazem isso. Por quê? Porque havia uma profecia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Jesus foi um cordeiro perfeito, cumprindo a exigência de Deus para salvar a gente dos nossos pecados. Ok? Então aquele sacrifício foi exclusivo por mim e por você. Então valorize isso aí, querido. E por fim, né? A presença das mulheres. Olha, irmãos, as mulheres são apenas, né, não apenas subiram ao Gólgota, né, mas desceram ao lugar da tumba. Os discípulos tudo correu, não foi? Na hora da crucificação, como diz o ditado, perna para quem te quer. Jesus fica lá só. Mas as mulheres não, as mulheres acompanhou, querido. Então, desde do momento do julgamento, ela vai acompanhando até lá no túmulo. Então as mulheres sempre foi destaque, né? Então é de a gente parabenizar até hoje as atitudes das mulheres. Que quando elas colocam a mão ali para fazer a obra sai bem feita. Ok? Então veja só, podemos afirmar com segurança que a morte de Cristo nos reforça duas verdades implícitas e profundas. A primeira, que o nosso pecado é extremamente horrível. Aquilo que Jesus passou na cruz, querido, reflete quanto é horrível o pecado.
E, em segundo, o amor de Deus, ele é incompreensível. Ninguém compreende, irmãos, tá certo? Deus poderia nos abandonar à nossa própria sorte, visto que o salário do pecado é a morte. Mas foi o que ele fez. Ele nos poupou através do seu Filho Jesus. Antes por nós nos entregou. Então Deus amou de uma forma tão tremenda que ele se entregou lá na cruz do Calvário por mim e por você. Olha aí que lição magnífica. E foi um resumo. Mas hoje sem falta, irmãos. 4 PG à tua disposição. Escolhe o mais próximo da tua residência. Tá certo? Vamos junto. Olha, eu tenho certeza, né, que esse estudo aqui, nós, os facilitadores, eu quero fazer esse estudo, irmão, para a honra e glória do nosso Deus, porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Então, até mais tarde, em nome de Jesus.